inclusão realmente funciona? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algo que está sendo mascarado, a triste realidade da inclusão. E eu sou a Regina, uma autista de nível 2 ou moderado, mãe desse menininho que está em crise de sofrimento, autista de nível 3. E assim como eu, muitas mães estão vendo seus filhos sendo colocados na mão de monitores despreparados. Aliás, esse vídeo não tem por objetivo acusar ou falar mal de alguém específico da escola, diretores, monitores, empresa de monitoramento das crianças, governos, mas sim trazer a realidade que não está sendo olhada, não está sendo dada a devida atenção, não só pelos governantes, como pela sociedade em geral. Uma sociedade que se mostra despreparada para acolher as crianças, porque na realidade do dia a dia de mães e pais e cuidadores que vivenciam o dia das crianças atípicas, ela é bem diferente. As escolas, os profissionais não estão preparados para receberem as nossas crianças. No espectro autista, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem as suas dificuldades e as suas potencialidades. Uma criança de nível 1 ou até uma criança de nível 2, verbal, altas habilidades, com inteligência preservada, como foi o meu caso quando criança, elas vão precisar de pouco suporte, porque elas têm, falando de uma forma geral, dificuldades principalmente na parte de interação social. Porém, dificuldades mais severas de regulação, elas aparecem em pontos e tempos e situações específicas. Então, como se tem como antever. Porém, crianças nível 2 de suporte, nível 3, não verbais, com dificuldades sensoriais, motoras e outras, enfim, terão um suporte maior. E o que a gente vê no dia a dia é que para as crianças de menos suporte até se consegue ter um monitoramento, mesmo que com algumas deficiências, relatado por algumas mães com as quais eu tenho contato. Porém, crianças de nível 3, como é o caso do meu filho e de outras crianças que inclusive estão sendo tiradas das escolas, não estão tendo esse suporte. Eu sou moradora da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a realidade que a gente vive com empresas terceirizadas sendo contratadas pelas prefeituras para colocarem monitores que dizem ser capacitados. Mas que tipo de capacitação? Um curso em terapia ABA? Porque na realidade o que a gente está vivenciando são monitores apavorados no momento de uma crise. São monitores sem paciência que estão ameaçando, gritando, destratando as crianças. No caso do vídeo do meu filho, que na verdade dá para ouvir o áudio dele numa crise já de sofrimento, porque cada autista ele tem os seus níveis de desregulação. E no caso desse áudio, o meu filho está no último nível. É um nível que, quando ele chega nesse tipo de desregulação, são dias para ele conseguir ficar bem novamente. Por quê? A rotina de uma criança autista, ela tem que ser confortável para que ela consiga desenvolver. Isso qualquer pessoa com um mínimo de capacitação referente ao espectro autista vai saber. Porém, qualquer coisa que cause sofrimento para uma criança acaba num retardamento daquele desenvolvimento, daquilo que ele já aprendeu. Quando meu filho entrou para a escola municipal no ano passado, eu tive 2 vezes na Secretaria da Educação do meu município levando ao relato das terapeutas, da neuro e da psiquiatra que atendem ele, que ele precisaria de um monitor exclusivo para ele. O que me foi dito? O meu filho precisava ter uma rotatividade nos monitores, porque a escola tinha monitores para oferecer, porque ele precisava ter uma sociabilização. Aí fica a pergunta, uma equipe multidisciplinar, uma neurologista e uma psiquiatra,
Dizem que meu filho precisa ter um monitor exclusivo para que ele consiga ter interação com essa pessoa, para que ele consiga ter confiança e aí sim poder ser instruído e ser auxiliado por essa pessoa, ter criado um vínculo com essa pessoa para ter o seu desenvolvimento completo. E aí a Secretaria da Educação diz que não, que ele precisa passar a cada dia com um monitor. Fica a pergunta, quem está despreparado? Uma série de 7 profissionais que são altamente capacitados, que lidam muito bem com as crianças atípicas, ou uma profissional que eu não sei nem se tem qualificação. Aliás, uma não, porque foram 4 que me atenderam, 2 na primeira vez e 2 na segunda vez. Meu filho ano passado ia para a escola, ficava de 1 a 2 horas. E o que ele queria? Ele só queria ir para a pracinha, só. Ele se desregulava porque ele queria ir para a pracinha. E o que via era monitores que ficavam atormentados ao ver a desregulação dele. Já esse vídeo, que é de agora do mês de março deste ano, numa quarta-feira nós tivemos uma reunião na escola onde ele estava para fazer a apresentação do plano educacional para as crianças autistas. Meu filho estava ficando 1 hora nessa escola, cada dia com um monitor diferente. Nesse dia da reunião, enquanto eu estava na sala, ele se desregulou 3 vezes. 2 vezes meu coração de mãe acelerou, mas eu segurei. Na terceira vez, ele veio em crise para o portão da escola, desesperado, que ele queria ir embora. E ele em crise, eu saí para fora da sala para conter ele. Me abaixei, comecei a conversar com ele e ele pegou na minha mão, queria ir embora e começou a dar tchau para as pessoas, para os monitores que estavam ali tentando conter ele. E eu tentando acalmar ele para depois sair com ele, porque eu iria sim levar ele embora. Quando veio a coordenadora que estava nessa reunião para apresentar o plano, falar dos monitores. Aliás, 5 monitores para uma escola que tem 40 crianças atípicas, sendo que só na sala do meu filho eram 3 não verbais, contando com ele. Agora são 2, se seguem o mesmo grupo, né, na escola. Ela pegou e levou ele para uma sala e deu um tablet para ele. Mas eu deixei porque, da mesma forma que eu respeito as terapeutas que tratam com ele e tratam lindamente, ele consegue ficar o tempo todo na terapia sem desregulação, eu acreditei que a coordenadora fosse uma profissional, que ia, né, fazer alguma interação com ele, porque o meu filho tem hiperfoco em quebra-cabeças e música. Então, se tu cantar para ele qualquer brincadeira que tenha sons, palmas, enfim, ele é uma criança que ele gosta de contato, ele vai responder bem. Ela voltou para a sala de reunião e aí que ela disse que tinha dado um tablet para ele. Aí eu respirei fundo, terminamos a reunião. Quando foi na quinta-feira, eu recebi esse vídeo, que está no início aqui desse relato. E ainda recebi N áudios de profissionais que trabalhavam na escola da limpeza, de mães que disseram que tinham ido na SMED já fazer relatos por conta de coisas que estavam acontecendo na escola, de maus tratos na escola, sendo que essa escola é bem recomendada aonde eu moro. Enfim, uma enxurrada de áudios, de comentários, de denúncias em Facebook. Marcamos uma reunião na sexta-feira com a diretora para ela nos explicar, porque até relatos de profissionais que estavam ameaçando dar sapatada nas crianças e dito por uma mãe que a professora do meu filho tinha feito uma ata dessa monitora ou professora que tinha ameaçado dar sapatada nas crianças. Na sexta-feira, a diretora da escola nos negou, disse que era vingança das moças da limpeza. E aí fica um questionamento. Como que um pai ou uma mãe de autista vai confiar em largar na mão de profissionais que, segundo a rede pública, estão capacitados? Outra pergunta, por que a prefeitura ou os governos não colocam profissionais próprios? Por que precisam ser terceirizados? Na prática isso não está funcionando e já não é de agora. Na prática, como eu disse, uma criança de nível 1 perfeito vai se estabelecer muito bem com um monitor com pouca capacitação. Porém, uma criança de nível 3 que precisa de um suporte maior não vai. O que uma criança que vai para a escola e recebe um tablet na hora
que ela está desregulada, vai querer fazer na escola no outro dia. Uma criança que precisa de rotina, uma criança que é adepta a rituais. Ela vai chegar na escola e ela vai querer um tablet. E o que vai acontecer no outro dia? Se não derem um tablet para ela, vai se desregular ainda mais. Aí ficou um vago questionamento: quanto tempo meu filho estava se desregulando daquela intensidade? Que inclusive eu recebi esse vídeo numa quinta-feira. Na sexta eu só tive a reunião na escola e não levei mais ele na escola. Na mesma quinta-feira eu tive reuniões com uma das terapeutas dele, com a neuro que atende ele, e elas foram unânimes. Esse nível de sofrimento é o que está causando problemas que tu está tendo em casa nessa semana com ele. Porque nessa mesma semana desse acontecido, aliás, numa sexta anterior, uma das terapeutas do meu filho tinha relatado que ele estava diferente, que ele estava choroso, que ele pediu colo, que ela não entendeu o porquê. Eu, como ele não fala, acabei levando na pediatra, e a pediatra até me deu exames para ver se ele não estava com infecção urinária, enfim. Fizemos uma série de exames ali, e que inclusive o exame deu negativo. Ela deu um remédio para ele porque a gente achava que a desregulação dele em casa que ele estava tendo era por conta de algo físico, sendo que não. Já deveria ser por essa desregulação que ele estava tendo na escola, que não foi comunicada para mim. Somente na quinta-feira, quando me mandaram esse vídeo, que o meu esposo foi pegar o pequeno na saída, 1 hora que ele estava ficando, que disseram para ele que ele havia se batido, que ele estava desregulado. Na quarta-feira não precisou ninguém dizer porque eu vi. E um outro ponto que me pareceu bem peculiar é que a mesma mãe que foi na SMED denunciar, chegou na sexta-feira na frente da diretora e pediu desculpas, porque ela estava equivocada. E aí fica mais uma pergunta: por que uma mãe perde o tempo indo fazer uma denúncia e depois vem para a denunciada e pede desculpas? Da mesma forma que uma outra mãe que foi atrás de um monitor exclusivo para o seu filho e também intercedendo por monitores exclusivos para o meu filho e para outras crianças com maiores dificuldades, ela recebeu como notícia: não, nós vamos te dar um monitor pro teu filho, mas tu para de burburinho, tu não fica fazendo relatos aí que vai prejudicar muita gente. Teve uma outra mãe que também, na mesma escola, disse que foi buscar o seu filho no final do turno, autista de nível 1, e estava com o braço quebrado, só que ninguém viu. Nem professora, nem monitora, nem orientador, ninguém viu que a criança estava com o braço quebrado. E aí eu pergunto: quantos relatos iguais a esses vai ser preciso, ou vão ser preciso, né, para que realmente as autoridades criem um programa para atender essas crianças com maiores necessidades? Porque é visível que não está dando certo. Vão fazer um censo de quantas crianças autistas estão fora das escolas por conta de incapacidade de quem atende elas. A cidade onde eu moro, a APAE foi fechada há alguns anos e não tem uma escola de educação especial, sendo que várias cidades ao redor têm escolas especiais. E o que acontece? Funciona muitas vezes como transição para as crianças que têm maior dificuldade. E aí fica mais uma pergunta: qual é a dificuldade em destinar a verba que está sendo usada para uma equipe terceirizada que não está apresentando um bom trabalho, ou pelo menos um trabalho suficiente? E aqui entra mais um ponto. No Brasil a gente é muito acostumado com um jeitinho brasileiro, só que o jeitinho brasileiro é pro diabo. Ou está bom ou não está bom. Meio termo não existe. Quer dizer que tá bom para 3, mas para 3 não tá bom, e aí fica por isso mesmo? Ninguém toma atitude nenhuma? Uma empresa que presta um serviço que para algumas crianças dá certo, mas para outras não, para mim é incapacidade e incompetência. E por que não se destina a verba que vai para essa empresa para profissionais qualificados e monitorados pela SMED, pela Secretaria de Educação? Qual é a dificuldade? Será que alguém tem interesse nisso? E aqui entra um outro ponto: a realidade brasileira, com os custos que se tem com as crianças atípicas, não comporta. A população não tem capacidade financeira para dar tudo que uma criança necessita. Inclusive,
um monitor de escola ou um atendente terapêutico, que uma família tradicional não tem condições financeiras de custear. A mesma frustração que eu vivo, milhares de famílias compartilham, de ter que manter o seu filho em casa, fora da escola, por falta de profissionais competentes, por falta de pessoas qualificadas, porque crianças como o meu pequeno têm uma capacidade exorbitante, uma capacidade de aprendizado grandiosa, porém que seja adequado para o desenvolvimento dele. Ele não vai aprender como as outras crianças aprendem, até pelo fato dele ser não verbal ainda, mas com profissionais qualificados tem uma janela grandiosa de muito desenvolvimento, quiçá até de uma independência futura. E se tu é pai, mãe de uma criança autista ou conhece uma criança autista que está passando por dificuldades nas escolas públicas, por favor, me chama ou deixa no comentário, porque aqui, se tu não tem voz, eu vou ser a tua voz.